Olá, meu nome é Eduardo Penteado e eu trabalho na coordenação de divulgação de astronomia no NOC Brasil. Eu sou a Josina Nascimento, trabalho no Observatório Nacional, Rio de Janeiro, Brasil, e também com o Eduardo no NOC Brasil. E hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre o eclipse anular do Sol, que vai acontecer no dia 14 de outubro de 2023. Qual é a primeira preocupação que nós temos que ter, Edu, para saber se vamos ver ou não o eclipse? Josina, a primeira preocupação é saber se o eclipse vai ser possível de ser observado na localidade onde você se encontra. Então, vamos ver aqui nesse mapa. Esse mapa mostra a região onde o eclipse vai ser observado. Nessa faixa mais escura, mais avermelhada, é onde ocorrerá a parte de anularidade. Fora dessa faixa, o eclipse será parcial. Quanto mais distante da faixa, menos do Sol será encoberto pela Lua. Quanto mais próximo, mais do Sol será encoberto pela Lua. De forma que então você vê aqui nessa faixa a anularidade, vai saindo da faixa, o eclipse vai se tornando parcial, menos ou mais visível. Bom, a gente olhando para esse mapa, nós podemos pensar que o eclipse vai acontecer ao mesmo tempo em todas essas localidades. Mas isso não é verdade. Nós temos aqui nesse videozinho, olha, à noite, o dia começando. Aqui vai aparecer essa bolinha vermelha, vai marcar aquela faixa de anularidade. E aqui o eclipse vai ser visto no início do dia. À medida que vai passando o dia, o Sol vai andando e aí nós vemos aqui no meio do dia. E mais aqui o eclipse vai acontecer cada vez mais próximo do pôr do Sol, a noite chegando e o Sol se pondo. Vamos ver ali dois exemplos? Para saber os detalhes de como vai ser o eclipse na sua localidade, a gente recomenda que você veja o site Time and Date. O nome vai aparecer descrito aqui na tela. Aqui nós temos como exemplo a cidade de Juazeiro do Norte, que a gente encontra através da pesquisa. Então você entra lá, pesquisa a sua localidade e o site vai mostrar para você. Essa cidade de Juazeiro do Norte vai conseguir observar o eclipse na sua anularidade. Nessa tabelinha você tem detalhes dos horários, quando o eclipse parcial começa, quando o eclipse anular começa, da mesma forma como quando eles terminam e o tempo total de duração. Nós temos aqui também a altura do Sol em relação ao horizonte quando essas fases todas começarem e terminarem. Nesse caso de Juazeiro, o eclipse, a parte final do eclipse não poderá ser visualizada porque o Sol já vai ter se posto, já vai estar abaixo do horizonte. Mas não será todos os locais assim. Varia de um local para outro. Então, por exemplo, Josina, vamos ver uma outra localidade. Quando você tentar digitar aqui o nome do seu local e não encontrar, um outro recurso é clicar no mapa numa região. Então, clicou no local, já aparece aqui o nome da localidade e pode também aparecer somente as coordenadas geográficas da localidade e da mesma forma vão aparecer aqui os detalhes. Então, observem aqui que a gente está na ilha Tanauã, no Amazonas. Aqui aparece sempre o horário local e aqui a altura do Sol. Aqui, quem estiver nessa ilha vai poder ver o eclipse do início ao fim e também numa altura ótima, né? Numa altura do Sol muito boa. Mas nós temos ainda um outro fator que pode fazer com que a gente veja ou não veja o eclipse. Qual é esse fator, Edu? É o tempo, Josina, porque o Sol pode estar encoberto por nuvens, pode estar chovendo. Então vamos torcer que na localidade onde você se encontra, observando o eclipse, o tempo esteja aberto, esteja firme, de forma que você consiga aproveitar o eclipse na sua plenitude. É muito importante a gente estar ciente das condições de segurança para se observar um eclipse. Josina, o que a gente precisa saber para observar o eclipse sem prejudicar os nossos olhos? Primeira coisa é que a observação direta para o Sol, ela nunca pode ser feita. Então, nunca olhe diretamente para o Sol. E também cuide das crianças e jovens que estão à sua volta para que eles não façam isso. Nem todo mundo sabe que observar diretamente para o Sol causa lesões irreversíveis na nossa retina. Então, a nossa primeira preocupação é deixar isso sempre muito evidente, divulgar bastante sobre isso para que ninguém olhe diretamente para o Sol, seja eclipse ou não eclipse, nunca pode olhar diretamente para o Sol. Então nós vamos falar dessas duas situações, como observar o eclipse olhando diretamente,
e depois vamos falar das técnicas de olhar indiretamente. Então a primeira coisa é, nunca observe o Sol usando qualquer tipo de equipamento que não esteja adaptado para isso com filtros adequados. Então, por exemplo, nós temos telescópio, nós temos binóculos, câmeras fotográficas e mesmo óculos escuros. Nunca utilize esses instrumentos se eles não estiverem realmente adaptados com os filtros adequados para esse tipo de observação. Isso é muito importante. Também não use chapa de raio-x, que também é muito difundido, que se pode olhar com chapa de raio-x, não pode. O que nós temos que usar? O filtro soldador número 14. É encontrado em lojas de ferragens e é barato, mas tem que ser número 14, não pode ser número inferior. Ou películas que são próprias para isso e que são certificadas para isso, porque aí você consegue fazer óculos de papel, mas tem que cuidar que a película seja certificada. Exatamente. Agora, uma maneira segura de observar um eclipse do Sol, seja parcial, o anular, o total, é fazendo a observação indireta, né? Através de um pinhole. Né? Como é que nós podemos fazer esse pinhole? De muitas formas, né, Edu? Como é que a gente pode fazer? Nisso a gente está usando a projeção. Então, por exemplo, você pode pegar um pedaço de papel, uma folha, fazer um pequeno furo nessa folha, apontar para o Sol e depois atrás, numa parede ou no chão, em algum lugar assim, a imagem do Sol eclipsado vai ser projetado nessa superfície atrás desse papel. Uma outra maneira também é fazer essa caixinha. Você pode usar fazendo um buraquinho aqui para enfiar a cabeça, ou também pode abrir. Eu já fiz com a parte de cima da caixa aberta. Faz um furinho, bota o papel branco aqui, e aqui é interessante que fazendo com a parte de cima aberta, você pode até desenhar, e pode ir desenhando ele com o passar do eclipse. O eclipse vai acontecendo e você vai desenhando os horários, como é que ficou esse aspecto. Nós temos um exemplo aqui muito interessante dessa projeção, que no eclipse total, que aconteceu em 20 de abril desse ano, na Austrália, um parceiro nosso, Marcelo, estava lá presencialmente e fez vários furinhos formando as letras, e a projeção resultou nisso aqui. Olha, pode observar que aqui nós temos vários sóizinhos eclipsados. Total solar eclipse. Eu cliquei. E para saber mais detalhes sobre como observar um eclipse em segurança, procure os clubes de astronomia da sua localidade próximas a você, que eles vão dar dicas valiosas de como fazer essa observação. Nunca observe um eclipse sem segurança, você pode realmente danificar os seus olhos de modo irreversível. Você pode também buscar mais informações sobre isso junto a entidades como a União Astronômica Internacional, as universidades e outras instituições que trabalham com o tema do eclipse e da astronomia. Bom eclipse para todas e para todos.